foi prolatada uma sentença nos autos de uma ação cautelar de indisponibilidade de bens. Essa ação cautelar ocorreu no curso de uma ação de improbidade administrativa que já tramita na 8ª Vara Federal de Souza desde o ano de 2015. Então, nesse momento, o Ministério Público Federal, que é autor dessa ação de improbidade administrativa, achou de bom alvitre ajuizar uma ação cautelar, que é uma ação, como o próprio nome já diz, que pode acontecer com o objetivo de acautelar, de garantir a reparação ao erário, e o fez no curso da ação de improbidade, da ação principal. Essa ação cautelar, ela vai ficar, é por isso que o juiz usa o termo correlato, porque ela está atrelada a essa ação principal de improbidade, sem prejuízo da ação penal que também tramita em relação a esses fatos que são caracterizados, segundo o Ministério Público Federal, como atos de improbidade administrativa. Nessa ação cautelar, que foi proposta também em 2016, em que o Ministério Público pede a indisponibilidade dos bens de 11 pessoas e mais da ex-prefeita, para que, segundo o Ministério Público, e o juiz acatou o pedido, se garanta o ressarcimento ao erário de dano supostamente causado por esses agentes políticos e não políticos no curso da Operação Andaime. A Operação Andaime, como todo mundo sabe, foi uma operação conjunta entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, teve também uma repercussão no Ministério Público Estadual da Paraíba, com o GAECO, em que eles usaram provas emprestadas da Operação Monte Sinai, em alguns casos, e também deflagraram a fase da Operação Andaime na Justiça Estadual. Mas, nesse caso, é uma ação que tramita, uma ação judicial que tramita na 8ª Vara Federal em Souza. E que, segundo narra aqui da sentença que tornou indisponíveis esses bens, foi decorrente de atos de improbidade administrativa supostamente praticados por esses agentes quando de licitações, de realizações de obras que fizeram parte do arcabouço das obras investigadas por ocasião da Operação Andaime, que ainda continua a operação, essa aqui pode ser considerado mais um estágio da operação em que o juiz põe fim a um processo, põe a termo um processo, através de uma sentença terminativa de mérito, óbvio que comporta recurso, as partes vão poder recorrer, inclusive o Ministério Público, se entender que a sentença não foi totalmente do agrado de como ele requereu, pode também recorrer. Então a ex-prefeita Lucrécia e os demais envolvidos podem recorrer? Eles podem aqui opor embargos de declaração e podem também apresentar recurso de apelação cível ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife. Podem também depois recorrer ao STJ e depois ao STF. A possibilidade recursal está aberta para eles dentro do prazo legal. No entanto, o juiz aqui... A gente pode considerar que esse processo ele vem se arrastando desde 2016? É um processo que foi ajuizado em 2016. Por que demora tanto? Eu acho que todo mundo deve estar se fazendo essa pergunta agora. Por que demora tanto, Catarina? O processo brasileiro, o processo judicial brasileiro, não obstante a reforma do Código de Processo Civil que aconteceu recentemente, é um processo que prevê muitas possibilidades legais para a pessoa demandada. Isso eu falo no campo civil, né, nem no criminal. E como tal, essas pessoas têm o direito de recorrer, de se defender, através da ampla defesa e do contraditório, que é inerente também ao processo civil. Nesse caso, o juiz de primeiro grau, o juiz da Vara Federal, decidiu nos autos dessa ação cautelar que é atrelada a uma ação principal de improbidade administrativa que foi ajuizada em 2015, logo naquele primeiro momento, na primeira fase da Operação Andaime. E agora, nesse momento, o juiz entendeu que o processo estava pronto para a sentença e decidiu, através de uma sentença terminativa de mérito, que cabe recurso, obviamente, e nessa decisão, ao que interessa, na parte dispositiva dessa sentença,
ele torna indisponíveis os bens dessas 11 pessoas e a prefeita, inclusive com a observação de que os veículos, dada a possibilidade da sua depreciação natural, eles já devem ir a leilão. Quando essas pessoas interpuserem seus recursos, o juiz vai decidir se vai atribuir efeito suspensivo da decisão nesse ponto ou não ao recurso. Se o juiz atribuir efeito suspensivo, todos os efeitos da sentença ficarão suspensos até o julgamento final do processo, quando ele transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Quando não puder mais recorrer. O processo aqui está na primeira fase, na fase de primeiro grau, ele tem uma sentença de mérito. Então, eles vão recorrer para rediscutir isso em outra instância. Ele determina, na verdade, o leilão dos bens, dos veículos, para que não ocorra a depreciação. Porque muitas vezes esses veículos ficam lá, apreendidos, ou à própria disposição das pessoas que são demandadas na ação, e os veículos naturalmente se acabam, ou pelo decurso do tempo parados, ou pelo uso. Então, para garantir isso, o juiz já toma o cuidado de determinar o leilão. Além da ex-prefeita, quais são os demais envolvidos nesse processo? São Aureliano Batista Duarte, Carlos Alberto Martins, César Campos Duarte, Fernando Alexandre Estrela, que é sócio da empresa Tecnova ou Servicom, ou das duas, Francisco Justino do Nascimento, que foi o réu colaborador na Operação Andaime e que também é sócio proprietário da empresa Tecnova e da Servicom, que são as empresas que são acusadas de serem empresas fantasmas, não terem sedes próprias e realizarem licitações e serem vencedores nelas sem terem condições de prestar o serviço de executar a obra. Isso é o que diz o Ministério Público Federal. Orley Fernandes, Jefferson Estefânio Laurentino de Andrade, Jorge Luiz Lopes dos Santos, José Costa Duarte. E mais, Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa, a ex-prefeita de Joga Claudino, prefeita na época em que a ação foi ajuizada, a empresa Tecnova Construção Civil Limitada e o Wendel Alves Dantas. São essas as pessoas e a empresa que estão com os bens indisponíveis de acordo com essa sentença que foi prolatada pelo juiz de primeiro grau da 8ª Vara Federal de Souza. Esse recurso que é disponível para todos esses envolvidos, ele é um recurso plural ou é um recurso individual? Uma dúvida que é sempre recorrente. Um exemplo, a ex-prefeita ela pode recorrer de forma individual ou todos precisam recorrer unânimes? Não, as defesas, o contraditório e a ampla defesa no processo civil brasileiro, no processo penal, é individual. Inclusive, as condutas precisam ser individualizadas, da participação de cada um na sentença do juiz. Você me perguntava sobre a demora, por que demora tanto? Realmente, 2016, são 5 anos aguardando uma indisponibilidade de bens, que você poderia me dizer, isso é tão fácil de se decretar. Mas o processo civil brasileiro, não obstante a reforma que houve, é um processo que termina ficando longo. A máquina judiciária também é lenta naturalmente, pelo número de processos, pela mudança de juízes. A pandemia também colaborou sobremaneira com essa lentidão no processo judicial brasileiro, embora que os tribunais não tenham envidado esforços para dar celeridade a esses processos. Existem metas a serem cumpridas. O processo brasileiro é eminentemente hoje todo eletrônico, são poucos processos físicos, mas mesmo assim ainda há essa lentidão por conta também dos recursos que podem ser impetrados no curso desses processos. A Operação Andaime, desde o início do seu curso, ela trata justamente da formação de quadrilha e de crime... Organização criminosa, peculato... E o crime do colarinho branco. Fraude em licitação, falsidade ideológica, falsidade de documentos... Aí eu lhe perguntaria, você como advogada, esse feito desse processo agora que vem à tona em pleno 2021... A opinião pública ela pode considerar de que novas fases da operação podem ser deflagradas depois de tanto tempo passado? Se surgirem novos fatos que são ainda, se houverem, do não conhecimento, do desconhecimento do Ministério Público, sim.
No entanto, isso aqui é um estágio da Operação Andaime, que é o julgamento de processos que são inerentes à primeira e à segunda fase. Lembrando também, José Neto e ouvintes e telenautas, que a Operação Andaime, ela não só teve um núcleo, não, foram vários núcleos. E esse, por exemplo, é o núcleo de Joca Claudine e também do Rio Grande do Norte. Então, nessa fase dela aqui, nesse núcleo, esse processo encerra esse primeiro julgamento de primeiro grau e agora deverá subir ao Tribunal Regional Federal, porque eu acredito que essas pessoas, depois de uma decisão dessa desfavorável, irão naturalmente apresentar seus recursos. No entanto, não dá para prever com segurança, pelo menos prever com segurança, que haverão novas fases, porque esse processo reflete tão somente o julgamento de uma ação cautelar de indisponibilidade de bens, que é atrelada a uma ação de improbidade administrativa, que tramitam ambas na 8ª Vara Federal de Souza. E cabe recurso? Sim, cabe recurso, vários recursos.